Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências, né? Depois de 15 dias que a gente ficou aí sem aulas, né? Para dar uma reorganizada no nosso caderno, na nossa apostila. E vai voltar, então, com a correção da nossa última aula, que a gente falou a respeito dos fungos, tá? E após a correção, então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da apostila, né? Para a gente terminar aí essa parte do segundo bimestre. Beleza? Então vamos lá para a correção do teste número 2, que eu deixei para vocês na semana passada. E depois a gente vai para o em casa número 2 também. Tá? Então o teste número 2, ele está pedindo para a gente, tá, da seguinte forma aqui, ó, atividade. Deixa eu deixar aqui. Então ele está pedindo para a gente assim, ó, sobre os fungos, né, foram feitas as seguintes afirmações. Então um dos papéis desempenhados pelos fungos da natureza é o da decomposição, exclusivo desses seres vivos? Falso. Por quê, professor? Porque também as bactérias realizam esse processo de decomposição, né? Número 2. O líquen é um exemplo de mutualismo realizado pelos fungos que vivem associados às raízes de plantas? Verdadeiro. Tá? Então, os líquens são associações de mutualismo entre raízes de plantas e fungos. Tá? Na indústria, os bolores e cogumelos são usados para a produção de bebidas alcoólicas por meio de processo de fermentação? Falso. Tá? Os bolores, eles não são utilizados nisso, muito menos o cogumelo. Tá? Quem é utilizado nisso são os fungos da Saccharomyces cerevisiae para poder fazer esse tipo de produção de bebida alcoólica. Beleza? Então aqui a gente vai de resposta certa. Número 2, apenas a afirmação 2, letra B, desculpa, apenas a afirmação 2 é verdadeira. Beleza? E agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? A gente vai lá para o em casa número 2, né? Tá pedindo assim pra gente: você já preencheu o mapa conceitual no módulo 11. Agora vamos repetir a dose. Preencha os espaços com os elementos de ligação e conceitos que estão faltando. E não se esqueça de colocar as setas para indicar o sentido da leitura das frases criadas. Tá? Então aqui a gente vai ter várias frases sendo criadas, tá? E nessas frases sendo criadas, a gente vai ter que colocar elementos de ligação entre uma palavra e outra, tá? Então, como eu já dei de exemplo para vocês, agora eu vou compartilhar aqui a resposta certa, tá? Para a gente observar o mapa conceitual, como ele deveria ficar, tá? Só compartilhar com vocês. Ótimo aqui, então. Deixa eu só aumentar o zoom. Beleza. Tá? Então, a gente tem a palavra fungos, tá? E a gente vai ter várias outras palavras. Por exemplo, eucariontes. Os fungos são eucariontes. Unicelulares e pluricelulares. Qual que é a palavra de ligação entre unicelulares e pluricelulares e fungos? Podem ser, tá? Então, fungos podem ser unicelulares e pluricelulares. Heterotróficos, heterotrófos, tá? Então, fungos são heterotrófos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Esporos e fungos, né? Então, os fungos se reproduzem por esporos. Ambientes aquáticos e úmidos. Fungos podem viver em ambientes aquáticos e úmidos, tá? Mutualismo. Fungos podem realizar mutualismo, né? Decomposição. Fungos são um dos seres vivos responsáveis pela decomposição. Parasitismo. Fungos podem realizar parasitismo, tá? E aqui a gente vai ter na segunda linha, hifas, né? Pluricelulares formam hifas, né? Hifas e micelos, juntas formam os micelos. Micelos, bolores, orelhas de pau e cogumelos constituem seres como bolores, orelhas de pau e cogumelos. Leveduras e unicelulares, né? São exemplos de seres, né, unicelulares. Leveduras são exemplos de seres unicelulares. Leveduras são utilizadas na fabricação de pão e bebidas alcoólicas, tá? Aqui a gente também tem outro aqui, ó, continuando, né? Líquens e micorrizas são exemplos de mutualismo. Reciclagem de nutrientes é realizada da
realizada por meio da decomposição. Doenças fúngicas, tá? Parasitismo causa doenças fúngicas. São exemplos de doenças fúngicas: micose, candidíase e ferrugem. E aí encerramos o nosso mapa conceitual dos fungos. Tá? Para quem quer observar e quer fazer essa correção com mais tranquilidade, dá um pause no vídeo, tira um print e vai respondendo aí o seu mapa conceitual. Professor, precisa estar com essas mesmas palavras de ligação? Não, não precisa estar com essas mesmas palavras de ligação. Pode ser outras palavras, desde que dê sentido a ligação entre uma palavra e outra. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? Lá dentro da nossa apostila. Tá? Então, aqui dentro da nossa apostila, a gente vai ter um módulo aqui que vai abordar todos os reinos que a gente já falou até esse exato momento. Tá? A gente vai pular essa unidade. Por quê? Ela é uma unidade que só vai ter atividades, tá? De agrupamento desses seres vivos. Então, a gente vai pular e a gente vai fazer em um outro momento. A gente vai aqui para essa próxima unidade, tá? Que interessa mais a gente, que é a unidade 16. Surgem os primeiros animais. Tá? A gente agora vai falar do reino animal. Então, todos os grupos até agora estudados, os reinos das bactérias e cianobactérias, eubactéria, das arqueobactérias, o reino arqueobactéria, das algas e protozoário, reino protista, desculpa, e dos fungos, reino fungo ou reino fungi, tá? Começaram a evoluir no ambiente aquático há milhões de anos. Dentro do grupo dos eucária, além dos fungos, também começaram a evoluir nessa época as plantas e os animais. Neste módulo, vamos estudar os primeiros animais que surgiram nos oceanos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito agora dos primeiros animais, né, que surgiram nos oceanos, no ambiente aquático, tá? E depois no ambiente terrestre, sucessivamente. Tá? Então, qual que é a principal característica dos animais? Né? Os animais, eles são todos seres heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, eles são incapazes de fazer isso. Tá? Além disso, uma outra característica é que todos eles são eucariontes, ou seja, suas células possuem um núcleo próprio. Tá? Então, como já vimos anteriormente, os fungos e os animais possuem um ancestral em comum com que os coloca mais aparentado entre si do que outros reinos. Uma das características que deveriam aparecer nesse ancestral é a presença de um determinado açúcar, a quitina, tá? Que é encontrado, por exemplo, nas paredes celulares das células dos fungos e no esqueleto externo, a famosa casquinha dos artrópodes, né, os crustáceos, aracnídeos, insetos e etc. Grupo que ainda vamos estudar. Tá? Então, é o último grupo aqui que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Tá? A gente também tem um reino vegetal para a gente abordar bastante coisa a respeito, tá? Mas a gente primeiro vai falar do reino animal. Tá? Então, por volta lá de 500 milhões de anos atrás, pelos registros fósseis, praticamente todos os grupos, filhos, né, de animais já viviam nos oceanos. Mais tarde, alguns desses grupos foram ocupando aos poucos o ambiente terrestre. A evolução dos filhos de animais, seres eucariotos, multicelulares e heterotróficos, apresentam na filogenia a seguir, que será adotada nessa matéria. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro animal a ser considerado animal, né, dentro desse grupo, são os poríferos, também conhecidos como esponjas do mar. Tá? Depois a gente vai ter os quinidários, que são as águas-vivas, corais e hidras. Depois a gente vai ter os plateumintos, tá? As planárias. Depois os nematóides, vermes cilíndricos. Depois moluscos, né? Os caracóis, lesmas, mexilhões, lulas e polvos. Depois a gente vai ter os anelídeos, né? São minhocas, sanguessugas e poliquetos. E aqui depois a gente vai ter os artrópodes, né? Insetos, centopeias, crustáceos e aracnídeos. E depois a gente vai ter aqui os equinodermos, né? Estrelas do mar, ouriços do mar, pípilos do mar. E por último, os cordados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos esses que eu acabei de citar para vocês pertencem ao reino animal. Lógico, cada um com sua característica, né? E com sua particularidade. Mas tudo isso a gente vai, todos esses animais pertencem ao mesmo reino. Tá?
por isso também compartilham algumas características, como, por exemplo, as suas células eucarióticas. Todos eles são multicelulares, ou seja, possuem várias células compondo o seu organismo e são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, como eu já falei para vocês, né? Então a gente vai primeiro abordar agora os poríferos, né, que são as esponjas do mar. Apesar de ter mais aparência com uma planta do que com um animal, tá? Eles pertencem ao reino animal. Então há evidência de que os primeiros animais que surgiram na Terra foram as esponjas. Há fósseis de esponjas de cerca de 760 milhões de anos atrás. São animais simples, né? Exclusivamente aquáticos, a maioria marinhos, tá? As esponjas vivem fixadas em um substrato como rochas e troncos sobre outros animais e etc. Então, o local que essas esponjas do mar vivem, tá? Ela pode ser de uma diversidade muito grande, desde em cima de rochas e troncos, ou em cima de outros animais, como, por exemplo, em cima de tartarugas, tá? Então, elas vivem aí em diferentes tipos de ambientes aquáticos, desde que tenha nutrientes para que ela consiga sobreviver. Por quê? Ela não é capaz de realizar fotossíntese, como eu já falei para vocês, todos os animais são heterotróficos, tá? Aqui a gente tem uma esponja marinha, né, com cerca de 50 centímetros de comprimento, tá? Um pouco maior que uma régua aí. De olho agora, né, nos pedaços de esponjas que podem gerar uma nova esponja. Sim, as esponjas possuem uma grande capacidade de regeneração, isto é, de reposição de parte do seu corpo perdida ou lesada, cicatrização. Porém, a regeneração também pode ser uma forma de reprodução. Quando a esponja sofre algum tipo de fragmentação, ataque de um peixe, por exemplo, cada um dos pedaços fragmentos formados podem originar uma nova esponja. Incrível, não? Então, as esponjas, elas possuem essa capacidade muito grande de se regenerar. Por exemplo, quando um animal, um peixe, esbarra nela ou se alimenta de um fragmento dela, tá? Ela tem essa capacidade de formar um novo tecido naquele local onde foi feito aquele tipo de fragmentação ou dano àquele tecido. Um outro exemplo é quando algum peixe, um outro animal, se alimenta dessa esponja, tá? E ela cai restos dessas esponjas em outros substratos. O que acontece com aqueles pequenas partes que caíram ali no substrato do oceano, tá? Eles vão se fixar no substrato, naquela região onde ele caiu, em cima de uma rocha ou na própria areia, e vai dar origem a uma nova esponja ali. Por quê? As células dela têm uma capacidade muito grande de se diferenciar e de se multiplicar, gerando um novo indivíduo, tá? Então, uma das formas de reprodução dessas algas é por bipartição, né? Fragmentação, onde um fragmento dessa esponja, vai dar origem a uma nova esponja. Então, as esponjas ou poríferos, né, possuem vários poros, orifícios, por onde a água entra, e é dessa água que a esponja vai obter, por exemplo, o seu alimento e o gás oxigênio para a sua respiração. A água circula por dentro da esponja e depois sai por uma abertura maior. Mas como a esponja se alimenta, existem células no seu interior que capturam o alimento que está na água. Geralmente algas, né, e pequenos animais do próprio plâncton. Essas células são conhecidas como coanócitos, do grego quer dizer célula em formato de funil, e são responsáveis pela captura, filtração e digestão desse alimento. Então, a gente tem aqui alguns exemplos desses coanócitos, né, que são células que acabam formando essas esponjas. São células flageladas, né, vai ter um flagelo, que vai fazer com que a água, tá, ela consiga fluir de uma maneira diferente aqui dentro dessa esponja. Por quê? Elas têm uma forma de alimentação, de obtenção de oxigênio um pouco diferente, tá? O que ela precisa que aconteça? Ela precisa que a água circule dentro dessa esponja. Então, a água ela tem que entrar por esse abertura maior que ela tem aqui, né? E quando essa água entra, tá? Ela faz a filtração dessa água, né? Que tem ali, são ricas em zooplâncton e fitoplâncton, são animais ali, protozoários, larvas de outros animais. Ali também vai encontrar uma grande quantidade de oxigênio, fitoplâncton, né?
cianobactérias e algas que estão presentes na água. E aí ela consegue absorver esses nutrientes, né, que estão presentes na água, para fazer a nutrição das suas células. Uma outra característica que ela tem são as espículas. O que é uma espícula? A espícula é uma estrutura que ela tem na sua esponja, né? Conforme maior for a quantidade de espícula, mais rígida vai ser a esponja, tá? Conforme menor a quantidade de espícula, menor a rigidez dessa esponja, tá? Então, no passado, né, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Você Sabia, né? No passado, elas eram utilizadas como esponja de banho. Tá? Hoje, a gente utiliza esponjas sintéticas. Mas, antigamente, se utilizava essas esponjas do mar para as pessoas tomarem banho. Tá? Então, aqui a gente tem uma abertura maior por onde a água entra e, através desses poros, a água vai ter seu fluxo de saída. Tá? Então, existem vários tipos de esponjas. Você já deve ter ouvido falar das esponjas que eram utilizadas em banho. Isso é verdade, mas não pode sair usando qualquer esponja para se ensaboar. As esponjas usadas para esse fim não possuem as chamadas espículas, em latim, quer dizer ponta farpada ou ponta de farpa, que são estruturas minúsculas, né, de sustentação feitas de sílica, tá? Esponjas de vidro, ou de calcário, que se tornam mais duras e ásperas. Imagine o que aconteceria com a sua pele ao passar nela essas esponjas. Então, melhor nem pensar, não é verdade? Então, as esponjas verdadeiras, né, são formadas por uma rede de proteína denominada de espongina, que as torna macias e, por isso, ainda são usadas para o banho em vários países. A coleta dessas esponjas, para esse fim, tem causado decréscimos expressivos nas suas populações, podendo até levar à extinções locais. Atualmente, as esponjas feitas de material sintéticos ou de bucha, origem vegetal, são as mais utilizadas e evitam esse problema ambiental. Tá? Então, em vez de a gente coletar essas esponjas lá do mar, a gente já é capaz de produzir nossas próprias espumas, né? Que são utilizadas para tomar banho hoje em dia, ou utilizar também aquela bucha vegetal, né? Que a gente encontra em mercados, ou algumas pessoas, inclusive, plantam em casa para ter esse tipo de produto. Então, a gente não precisa utilizar essas esponjas aquáticas como meio de forma de a gente ensaboar, utilizar ela na hora do banho. Bom, aqui agora a gente vai ter a atividade número 1, né? Quais são as características de uma esponja que classificam ela no reino animal? Tá? Então, bem simples aí, tá? Não vou responder aqui, vou deixar para quem assistiu o vídeo, vou responder de forma oral. Tá? Então, a forma de característica que classifica as esponjas no reino animal é que elas são heterotróficas, eucariontes e multicelulares, possuem várias células. Tá? Número 2. Cite uma novidade evolutiva que aparece no grupo das esponjas. Tá? Então, a novidade evolutiva que apresenta no grupo das esponjas é a capacidade de reprodução por, né, fragmentação. Então, a gente vai colocar aqui, novidade evolutiva, reprodução por fragmentação. Então, a capacidade de se regenerar muito aguçada, tá? E também ali células, a gente pode colocar aqui como células também especializadas, né? Vamos colocar como células que possuem uma estrutura chamada flagelo, coisa que a gente não tinha lá nos fungos, como, por exemplo, nos fungos a gente não tinha essas células especializadas. E aqui no grupo dos animais a gente já tem esse tipo de célula. Beleza? Vou deixar para vocês como um em casa, tá? O teste número 1, tá? E também a atividade número 1 do em casa, aqui da página 337, tá? Então, teste número 1, página 336, e o em casa número 1, da página 337, tá? Então, aqui ele está pedindo para a gente, no esquema da esponja abaixo, indique a direção da água com as setas. Em seguida, indique que a estrutura está indicada no quadro e liste a sua função. Tá? Então, a gente já falou dessas células, né? Não vou falar, senão vou dar a resposta. E qual que é a direção aqui da entrada de água e saída de água? Também falei dentro dessa aula, então está bem simples aí a resposta do número 1 do em casa. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Tanto no WhatsApp
quanto aqui na plataforma plural. Beleza? Então, até a nossa próxima aula e até mais, pessoal.